O que Deus fez por mim, irmãos, é coisa tão grande, que há momentos, e ontem eu pensei isso com Deus, que eu chego a não acreditar na grandiosa obra de Deus na minha vida. Deus é bom demais, irmãos. E se tem alguém aqui que tem alguma dúvida, joga lá fora. Tenha certeza de quem é o Senhor e o que Ele te chamou para fazer. Então, no agradecimento aos pastores, pastor Moisés, pastor Flávio e a cada irmão que nesta noite está aqui, abramos a nossa Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15. E eu digo aos irmãos, que tempo. Eu não sei como é os irmãos, mas eu fiquei entusiasmado com esse tema. Muito entusiasmado. Porque quando nós analisamos hoje, nós vemos que a igreja, eu digo a igreja como todo, o corpo místico, espiritual de Cristo, ela tem se perdido em meio a modismo, em meio a falácias. Hoje, uma palavra muito usada no meio evangélico por pregadores, quero conjecturar. A mensagem tem tanta conjectura, mas nenhuma interpretação exegética. Nada contra a conjectura, mas um sermão cheio de conjectura, sem explicação exegética, é só falácia. Então, nesta noite, louvamos ao Senhor por esse tempo. Todos acharam, irmãos? Você pode acompanhar comigo. Diz assim o texto sagrado: medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque havendo feito isso, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Pode sentar-se. Sei que os irmãos lá, pastor Flávio já me disse que vai colocar no telão. Os irmãos vão me acompanhar aqui. Então, me acompanhe na introdução. Vamos para a introdução. Eu vou tentar ser breve no texto. Não dá para explicar tudo. É utopia achar que dá, não dá. Mas procurarei pegar os pontos mais agudos, ou aqueles pontos em que precisamos meditar mais. Eu não vou falar sobre quando a carta foi escrita, porque não é o propósito. O propósito é falar sobre o cuidado que o obreiro deve ter consigo mesmo e com a doutrina. Então, na introdução, os irmãos podem ler aqui atrás, eu vou ler para os irmãos aqui. Paulo, ele fala algumas coisas sobre Timóteo, e o perfil do obreiro Timóteo traz para nós reflexões importantes que não podemos deixar de fazer a nós mesmos. E quais são o perfil de Timóteo? Qual é o exemplo que Timóteo, com a sua vida, traz para nós? Qual o exemplo de Timóteo? Quando nós analisamos o perfil de Timóteo, Paulo escreve aos Filipenses. Tem como botar texto aqui? Dá para botar? Filipenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Vou até virar para ler junto com os irmãos. Filipenses, que tela boa, rapaz. Filipenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Enquanto o jovem vai tentar colocar ali, Paulo vai falar sobre o perfil desse obreiro. Está lá, ó. O perfil desse obreiro. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho
de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. E aqui nós vamos fazer a exegese do texto. Olha o perfil desse obreiro. Olha o perfil de Timóteo. Paulo, ele mostra que de todos os seus cooperadores, não há ninguém que tenha um sentimento igual de Timóteo. E Paulo fala que o sentimento de Timóteo é igual o sentimento do próprio Paulo. Paulo usa o termo de igual sentimento, que significa alguém com o mesmo espírito, alguém com a mesma mentalidade. Quando alguém vem congregar na Assembleia de Deus em São Bento, tem que olhar para o perfil do pastor da igreja e entender qual é o perfil dessa igreja. Não pode chegar aqui nessa igreja e querer colocar as suas ideias, porque aqui já tem uma igreja fundada, alicerçada, trabalhada, já tem um obreiro que deu sangue, que deu a vida, que se desgasta. Então o obreiro que vem tem que pensar igual, tem que ter a mesma mentalidade, tem que ter o mesmo espírito. Aleluia. Então observa que Paulo fala que Timóteo é alguém com a mesma mentalidade que ele, irmão. Qual é o problema dos obreiros hoje? É que tem obreiro que ele vagueia de um lugar, o outro vai para lá e vai para cá, não está bom aqui, se apertar aqui ele vai para lá, se apertar ele vai para lá. Nunca serás obreiro. O obreiro, ele é preparado para ser apertado. O obreiro, ele é preparado para ser cobrado. Vamos ver isso mais à frente, então vamos lá. Então, quando nós analisamos o perfil do obreiro Timóteo, Paulo usa de igual sentimento. Paulo fala com a mesma mentalidade, com ideias semelhantes. Timóteo é um obreiro que, à semelhança de Paulo, estava disponível para servir a Cristo, para servir a igreja. Ele se doava sem esperar nada em troca. Paulo faz o que Timóteo faz, o que Paulo ordena. Ele segue os passos de Timóteo. Timóteo segue os passos de Paulo. Ele tem a mesma mentalidade, ele tem o mesmo espírito de Paulo. Ele está disponível para servir a Deus, para servir a Cristo, para servir a igreja. Se doava sem esperar nada em troca. E qual era o incentivo de Paulo e de Timóteo na obra? Qual era o incentivo? Porque tem obreiro que ele fala assim, não, eu preciso estar incentivado, eu preciso estar motivado, é claro. Não descartamos que precisamos de incentivo. Agora, qual é o incentivo desses obreiros? Quando nós analisamos Filipenses, no mesmo capítulo 2, agora versículos 21 e 22. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. É o 22 direto? Tem como tu voltar no 21? Isso. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Agora o 22. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ele se submete àquilo que Paulo ensinava. Ele se submete àquilo que Paulo pregava. E qual é o seu incentivo? Paulo fala, porque todos buscam o que é seu. Às vezes há uma guerra, há uma vaidade, obreiro que busca a premiência, que busca estar na frente, que busca ser o primeiro, obreiro que busca a premiência entre A, entre B, obreiro que quer aparecer mais até do que o líder
líder da igreja, porque a igreja tem um dono Cristo, mas tem um administrador que é o pastor local, o presidente, e tem obreiro que às vezes quer passar essa frente e se não vigiar, ele cria até grupinho para dizer o pastor está sem visão. Mas precisamos lembrar que quando Deus quer falar às igrejas da Ásia, ele não buscou a irmãzinha do sapateado, ele não buscou os intelectuais da igreja. Toda a mensagem às igrejas foi ao anjo da igreja. Não tem profecia, nem visão e nem revelação, é doutrina. E a doutrina, o cajado, está na mão daquele que Deus levantou para liderar. Você pode dar glória a Deus? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Qual é o incentivo de Timóteo? Agradar ao Senhor. Qual é o incentivo de Timóteo? Agradar a Paulo. Paulo disse que ele servia ao Senhor como um filho serve ao pai. Meu companheiro de evangelho. Cada um de nós, irmãos, eu dou um conselho aqui para a igreja. Cada um de nós sejamos companheiros dos homens de Deus. Cada membro dessa igreja seja companheiro do seu pastor, seja amigo do seu pastor. Não vai atrás de inovações, de invenções. Porque alguém lá está orando e se aquilo outro. Se o Senhor quiser te curar, Ele vai te curar aqui. O Senhor não vai te curar em outro lugar, a não ser aqui. Aleluia, vamos lá. Paulo mostra que Timóteo, ele tem algumas características marcantes. Pode botar a apostila agora aí, embaixo. Eu sei, é assim mesmo, demora, eu sei como é que é. Eu vou seguir por aqui então. Pode botar, enquanto tu achar, tu bota aí. Mas vamos lá. Paulo mostra que Timóteo tem algumas características marcantes. Além de ter a mesma mentalidade de Paulo, além de ter o mesmo espírito de Paulo, nós vamos observar algumas coisas no texto de Filipenses 21 e 22. Paulo mostra algumas coisas sobre Timóteo. Ele mostra que Timóteo é um jovem obreiro, porém ele é um jovem que ele tem experiência. Alguma tradução vai trazer a palavra maduro, mas Paulo mostra que Timóteo é um jovem que ele tem experiência. Em alguma tradução vai trazer a palavra aprovado. Almeida Revista e Corrigida traz a palavra experiência. Já a revista atualizada traz a palavra aprovado. Isto nos mostra que mesmo sendo Timóteo ainda jovem, era possuidor de vasta experiência. Então a nossa metodologia, ou nosso foco aqui, é falar sobre o obreiro cuidar de si mesmo e cuidar da doutrina. Eu tracei primeiro o perfil de Timóteo para nós entendermos que Timóteo é jovem, mas é experiente. Timóteo é jovem, mas foi aprovado. Tem gente que se você provar ele não passa nos critérios que se requer para ser obreiro. Porque tem pessoas que acham que ser obreiro é só subir ao altar e pregar. Alguém chegou na igreja hoje de manhã, e lá na igreja, por exemplo, uma telha, o vento quebrou e tinha uma água descendo aqui. Na verdade, o parafuso subiu, que é telha de alumínio. E alguém chegou e falou comigo: cadê o vazamento que estava ali? Eu falei: já consertei. Mas o senhor não esperou que eu ia consertar? Irmãos, o obreiro bom, quando ele vê, ele não espera o outro dia. Ele faz hoje. Essa história, deixa para amanhã o que você não pode resolver. Se o negócio está ali, você pode ver se vai deixar para amanhã. Tem gente que espera a plateia para depois fazer. Obreiro experiente não espera a plateia, ele mete a mão e faz. Obreiro aprovado não espera a plateia, ele mete a mão e faz. Você está entendendo a palavra? Você pode dar glória a Deus. Isso não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade. Porque tem gente que envelhece, mas não amadurece. Mas eu estou falando para a igreja madura. Levanta a tua mão, glorifica ao Senhor. Eita, glória a Deus.
Então, irmão, nós precisamos entender o quê? Sobre Timóteo. É que para nós, eu quero entrar aqui no termo sobre cuidar de si mesmo. Vai ser uma introdução breve, mas eu preciso falar disso. É que nós precisamos entender que eu não preciso ser velho ou novo para ser maduro. Eu não preciso ser velho ou novo para aprender que eu preciso me cuidar. Timóteo é experiente, Timóteo é maduro, Timóteo é jovem, mas é maduro. Timóteo é jovem, mas é experiente. Crie aí as mães que estão aqui. Por que Timóteo é experiente? Aonde começou o ensinamento de Timóteo? Não começou com Paulo. O ensinamento de Timóteo começou com Lóide e com Eunice, sua avó e sua mãe. A primeira escola de uma criança é a sua casa. A primeira escola de uma criança são seus pais. A pergunta para nós é: o que estamos ensinando aos nossos filhos? O termo fala de obreiros. Obreiros é como professor, é como mister, é plural, é homem e mulher, professor e professora, obreiros e obreiras. As mulheres também trabalham. A pergunta para nós é: o que estamos passando para os nossos filhos? Quem é o seu filho quando passa na porta da igreja? Ele sauda o obreiro com a paz do Senhor, ele cumprimenta o porteiro da igreja. Tem mãe falando: eu quero que o meu filho seja obreiro. Não ensinou teu filho nem dar a paz do Senhor a quem está na portaria. Não ensinou teu filho a pedir licença. Estamos falando de obreiro, e o obreiro começa onde? Lá na minha e na tua casa. Você pode dar glória a Deus? Vamos lá, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o que está acontecendo hoje, irmãos? É que muitos obreiros, deixa eu falar muito de nós, né? Quando falamos obreiros, parece que eu sou melhor que todo mundo, eu não sou. Então nós, com muitos obreiros, nós obreiros, nós obreiros, às vezes cuidamos de todo mundo. O telefone toca aqui, a gente sai correndo. Deixa de comer para atender um telefone. Mas a pergunta é: você corre para socorrer o teu filho, tem que socorrer. Mas a pergunta é: o que você tem feito por você? O que você tem feito com a tua vida? Muitos obreiros. Essa é uma pesquisa da Visão Mundial. Eu sou um homem que eu gosto de pesquisar, mano. Eu leio tudo, eu leio Veja, eu leio Isto É, eu leio tudo. Tudo que você imaginar eu leio. Leio Bíblia, leio tudo. Porque um obreiro tem que estar informado do que está acontecendo ao seu redor. A Visão Mundial é uma agência cristã de pesquisa. E ela fez essa pesquisa, isso não precisa nem de uma pesquisa, nós sabemos. Vou falar só um pouquinho aqui de porcentagem, mas isso é claro. Ela diz que muitos obreiros no seu ministério adquiriram ansiedade, pressão alta, diabetes. Por quê? Porque se preocupam com os outros, mas não cuidam de si mesmo. E esse é o conselho de Paulo a Timóteo: medita a estas coisas e ocupa-te delas. Tem cuidado de ti mesmo. Antes de eu estar preocupado com a doutrina, eu tenho que estar preocupado comigo. E nós fazemos ao inverso. Tem gente preocupada em conhecer tudo e pesquisar tudo e ler tudo, mas a pergunta é: você tem que estar preparado aqui e aqui até para absorver o livro de Deus. Aí eu falo para os irmãos por experiência. Eu sou um homem que há 15 anos atrás eu estava sujeito a ter diabetes, minha pressão era alta, tudo que você imaginar de doença eu estava na área de risco. E sabe quando que eu adquiri isso? Quando eu assumi pela primeira vez uma igreja para dirigir. Nunca tinha ido no hospital na minha vida. Eu nem sabia o que era hospital.
Mas sabe quando eu fui no hospital? Quando eu fui levado ao presbitério. Eu fui levado ao presbitério, fui consagrado no domingo. 6 meses depois, eu estava subindo a passarela para ir trabalhar. Busquei o ar, cadê o ar? Não tinha ar. E quando eu cheguei, fui para o Daniel Lippe ali, e o médico falou comigo: sua pressão está alta, a ponto que você podia morrer no meio da rua. Mas eu me cuidei, tomei o remédio, pressão baixou, voltei para casa e continuei na mesma vida. E chama aqui, e chama lá, e vai para lá, e vai para cá. Aniversário de casamento, para onde eu ia? Para a igreja. Ô irmãos, a igreja começa na minha casa, com a minha esposa e com os meus filhos. O conselho de Paulo ainda está de pé. Governe bem a sua própria casa. Depois tenha cuidado da igreja de Deus. E tem pastores doentes, irmãos. Igrejas, membros, obreiros, que ainda deixam o homem de Deus mais doente. Porque tem gente que não consegue resolver o problema mínimo que seja. Quando eu comecei, alguém gritava, eu já corria. Alguém gritava, eu já ia. Saudoso pastor presidente Romildo Liberato Correia me chamou e falou: meu filho, tu tá jovem. Se tu continuar assim, você vai morrer rápido. Cuida da tua vida, meu filho. E ele era um paraibano desse tamanho, com a mão desse tamanho, me deu 2 tapas no peito assim e falou assim: ó, cuida de você, porque depois você não vai morrer dizer que eu te matei, não. Então Deus está falando comigo nesta noite, está falando contigo. Cuida de você. Vamos lá para a pesquisa. Os pastores adquirem depressão, ansiedade. E a pesquisa feita pela Visão Mundial diz que 56% dos líderes religiosos sofrem de depressão. 56% dos líderes religiosos sofrem de depressão. 65% se sentem solitários e isolados. Esse é um ponto importante para ressaltar. Geralmente o obreiro, principalmente o pastor da igreja, quando ele começa a trabalhar sobre a vida de alguém, preparando alguém para um ministério, surge na igreja ciúme. Quando vem uma família que surge na igreja e o pastor começa a dar um amparo àquela família, alguém começa a falar: o pastor agora só olha para fulano. Então muitos dos pastores fizeram o quê? Se isolaram. Porque se o pastor começa a chegar muito alguém, quando eu falo pastor, eu falo obreiro em geral, os presbíteros também. Quando você começa a chegar alguém, alguém fala: somente agora fulano tem a primazia. Guarda isso. Quando chegar uma família para congregar na igreja, o pastor não está dando prioridade a ela. É que essa família está deslocada em um local que ela ainda não conhece. E a função do pastor é integrar essa pessoa à igreja. Que na verdade não é só de pastor, é de cada um de nós. A função de fazer com que essa família se sente bem na igreja. Então muitos pastores se sentem hoje solitários e isolados, porque também muitos, quando se aproximam, não estou dizendo todos, muitos não é todos, alguns quando se aproximam, só se aproximam quando precisam, quando estão bem, vão para o Barra Shop, para o Norte Shop, não sei o que é lá do shopping. Quando está bem da festa, faz tudo, mas quando está ruim, cadê o pastor? É teu pastor na bênção, é teu pastor na prova também, Tu gosta de chamar ele na prova, chama ele na bênção também. A igreja está entendendo a palavra do Senhor? Então glorifica o nome de Deus, tem que ajudar. Muitos pastores se sentem isolados, porque há uma dificuldade quando o pastor começa a interagir com alguém, a ter amizade com alguém. Começa ciúme na igreja. Eu estou falando pastor, mas obreiro em geral. Eu lembro que eu era presbítero da igreja e quando chegava alguém, nós começávamos a ajudar alguém e falar assim: agora o presbítero Denilson só olha para fulano.
Ó, o diácono Zequinha, ó, só serve água quando o pastor fulano, não sei quem está lá pregando. Não é isso, irmãos. Há alguém que requer uma atenção maior do que você. O pastor às vezes entende que você é forte o suficiente para vencer uma situação, e tem alguém que não é, entendeu? Não é, irmão, fazendo acepção, é opção, não é preconceito, é conceito. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Cuida de ti mesmo. E por incrível que pareça, senhores, as igrejas, por incrível que pareça, irmãos, a pesquisa diz isso, que a igreja, por exemplo, com 100 membros e até 200 membros, são a igreja que mais traz problema. Por exemplo, 32% somente dos líderes de igreja grande tiveram algum tipo de transtorno. Deu para você entender? Os líderes de igrejas grandes, não preciso falar o nome aqui, você sabe, somente 32%. Aí você segue nas igrejas pequenas, 56%, 65%. Por que nas igrejas grandes há 32%? Eu falo somente, claro que não é somente, tinha que ter nenhum. Mas reparou como é que é a igreja grande? Reparou como é que você falar com o pastor? Você tem acesso direto aos pastores? Não, sabe por quê? Os pastores, não estou dizendo todos, mas alguns, para tu falar com ele, você tem que falar com o primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário, e quando ele não quer falar, ele entra no carro e vai embora e não fala com ninguém. Agora, qual é a verdade? O povo parece que gosta disso, de pastores que parecem ser popstar. Enquanto mais popstar o elemento parecer ser, parece que mais o povo vai atrás. Alguém, irmãos, um dia falou para mim: não, meu dízimo eu dou lá na igreja tal, mas tu não congrega na igreja tal? Ah, mas eu dou lá porque lá é uma grande obra. Eu falei: para tua igreja chegar uma grande obra, se o teu dízimo da tua oferta, então na hora do aconchego, do trato, do cuidado, pastor Moisés, na hora de ajudar, pastor fulano, ô irmão, não, irmão, é aqui que tu congrega, é aqui que tu dizima, é aqui que tu oferta, é aqui que tu é tratado, é aqui que tu é curado, é aqui que tu é obreiro, é aqui que tu é ovelha. Alguém pode adorar, dê glória a Deus. Aí por quê? Raciocínio comigo também. Tem outro lado. Por que os pastores de igrejas pequenas sofrem mais? Existe um ponto nisso, é preciso ressaltar. É que o pastor de uma igreja pequena, esse é um ponto que a pesquisa não fala, mas eu sei disso. Por exemplo, ele não tem um plano de saúde daquele que ele vai aonde quer. Começa por aí. Ele não tem um plano de saúde para ser tratado lá no médico na Barra. Às vezes o plano de saúde dele é aquele plano bem ralé, me perdoe o population. Ele não tem aquele plano de saúde. Agora, o outro lado, esse é teológico, esse é bíblico. Por que o pastor de uma igreja pequena, muitas das vezes, ele sofre muito? Porque há uma pressão hoje, chamada de numerolatria. O que é isso? A igreja tem que crescer. A igreja tem que ter número. E com essa pressão que a igreja tem que crescer, pode reparar, alguém fala, aponta para onde? O pastor. Mas qual é a realidade teológica? Qual é a realidade bíblica? Quem é que tem que trazer mesmo para a igreja? O pastor apacenta, a igreja evangeliza. O pastor apacenta, a igreja evangeliza. Eu não estou dizendo que o pastor não tem que evangelizar, não é isso. Mas a obrigação de ir, por isso que nos dons ministeriais tem lá, evangelista. Como a igreja primitiva cresceu? É só ler Atos 8. E os que iam dispersos anunciavam a palavra. Aí hoje, qualquer problema na igreja, de quem é culpa? Do pastor.
Aí o pastor trabalha aqui, o pastor trabalha ali. Eu digo, pastor, obreiro geral trabalha aqui, trabalha lá e trabalha acolá. E a igreja tem que crescer. E alguém fala, tá vendo lá? A igreja não cresce, a igreja não desenvolve, a igreja vai para frente. E não adianta, irmão, tem sempre alguém que fala, mas também o pastor tem que fazer isso. Ou então fala, e a irmã que dirige o culto? Agora eu vou usar outro departamento. Porque culto de libertação não está indo para frente. Também as irmãs que dirigem não tem aquele negócio que as outras irmãzinhas têm. E a escola dominical, por que não dá membro? Porque o professor da escola dominical não é como fulano, não é mesmo. Você está aqui, tem que comer o que é servido aqui. Você está na mesa aqui, é aqui que você tem que honrar. E outra coisa, todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, das crianças aos obreiros. Por isso eu vou soltar aqui do altar a Bíblia, irmão. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Pelo nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então você tem que plantar, outro tem que regar. E amados pastores, obreiros, não fica desesperado para a obra crescer, não. Só rega e planta. Quem dá crescimento é Deus. Quem vai trazer as almas é Deus. É Deus quem vai trabalhar na igreja. Você não convence ninguém, eu não convenço ninguém. Não fique deprimido e perturbado pela madrugada. Quem vai fazer as coisas acontecer é o Senhor dos Exércitos. A igreja crê, a igreja crê, a igreja crê, a igreja crê. Se crê, levanta a mão e dê glória a Jesus. Quer fazer crescer Deus. Aleluia. Quem vai fazer crescer é Deus. Não adianta pastores, obreiros, obreiras, irmãs do culto de libertação, do culto de oração, oração matutina, perder o sono. Não adianta perder o sono porque alguém não vem no culto que você dirige, que tem isso também, tem membro que ele vai no culto lá não sei onde, mas na igreja dele mesmo não aparece. Eu não sei que Deus que ele está procurando lá, porque o Deus de lá é o Deus de cá. Esconder-se alguém em caverna de modo que Deus não achasse, Jeremias 24. Alguém que pode se esconder de mim? Se Deus tiver que te curar lá, vai te curar aqui. E vou dizer, está arriscado ir lá e não ser curado, porque está deixando a brecha aqui. Eita, glória a Deus. Alguém pegou aí? Então vamos lá. Cuida de ti mesmo. Então Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo cuidar dele, para Timóteo ter o cuidado consigo mesmo. Falamos na doutrina, e tem que ter doutrina. Eu vou entrar aqui, vou deixar 15 minutos aqui para me falar sobre doutrina. E tem que ter doutrina, e tem que ter palavra, e tem que ter ensinamento. Mas é como eu disse aos irmãos que eu não concluí. Eu era um homem que eu vivia extremamente estressado, pressão alta, ansiedade eu nunca tive. Mas a diabetes, quando eu fui no médico, ele falou, você está quase tendo uma diabetes. Sua pressão está muito alta. Eu aprendi, preciso cuidar de mim. Hoje, irmãos, dia sim e dia não, eu tiro o tempo. Eu chego do trabalho, eu entro na igreja, eu faço oração, acabou a oração, eu vou dentro de casa, eu bebo uma água, boto a minha calça, que eu sou assembleano raiz, nada contra ninguém, eu sou raiz, vou correr de calça assim. Alguém falou comigo, por que tem que correr de calça? Eu aprendi assim. Alguém falou, quando tu sair da faculdade de teologia tu vai mudar. Passei por lá, fiquei 4 anos e pouco lá, me formei, sou a mesma coisa. Sou ando de calça comprida. Não estou falando que aqui tem que ser assim, estou falando de mim, porque tem pessoa que critica. Eu prefiro continuar assim, guardar o que eu aprendi. O que eu aprendi com os meus antigos obreiros não vai ser professor de teologia que vai arrancar de mim, não, irmão. Não vai ser mesmo. Aleluia. Cuida de ti mesmo. Esta geração não confia mais em obreiro, porque o mesmo obreiro que quer ir orar fica andando para lá e para cá com um shortinho de 2 dedos, aí depois quer orar por alguém, não tem credibilidade. O obreiro anda equipado. Levanta a tua mão e dê glória a Jesus, irmão. Calamanda ramanácia, tipalabassore candarácia. Aleluia. Irmão, já viu obreiro fazer live sem camisa?
nós estamos, irmão. Oh, Jesus. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então o obreiro precisa cuidar de si mesmo. O obreiro, hoje, eu corro 10 quilômetros, eu corro 15 quilômetros. Alguém falou, tu não vai conseguir. Eu corro 15 quilômetros. Tem dia que eu corro 10 quilômetros. Faço mais flexão hoje do que quando eu estava no exército com 20 anos. Já pensou? Aleluia. Eu falo com meu filho, não acompanha o velho não, que tu vai ficar para trás, meu filho. Oh, glória a Jesus. Não é a idade. A maior velhice está aqui, irmão. A maior velhice está aqui. O Senhor prometeu nos renovar na nossa velhice. Eu profetizo saúde aqui hoje. Eu profetizo saúde aqui hoje. Toda enfermidade cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. A igreja crê, a igreja crê, a igreja crê. Recebe cura aí, física da alma e do espírito. Oh, glória. O obreiro que cuida de si mesmo é o obreiro que vai prosperar. É o obreiro que vai ter progresso espiritual, físico, ministerial. Paulo aconselha Timóteo a não ser exclusivista, concentrando-se no espiritual, esquecendo-se da saúde física, da parte emocional, da parte intelectual, pois era um erro comum em Éfeso a prática do asceticismo. Asceticismo é quando as pessoas têm muita preocupação espiritual, mas pouca preocupação física. Quantos obreiros destruídos fisicamente, quantos obreiros com problema, quantos problemas que os obreiros têm que ele não era para ter adquirido, mas não vigiou e adquiriu o problema. Eu não estou dizendo que estamos imunes à doença, porque essa é uma falácia da teologia da prosperidade. Se você pegar o mesmo capítulo 2 do livro de Filipenses, você vai ver Epafrodito estando doente. Então a doença ela vai chegar. Agora há meios de eu fazer prevenção, há meios de eu me tratar. Aproveitando o novembro azul, quantos homens não querem fazer lá, irmão, o tratamento sobre a próstata? Para com esse preconceito, irmão. Vai se tratar, vai se cuidar. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Mas Deus também não vai trabalhar na vida de alguém relaxado, que não cuida do templo, que é a casa de Deus, a seu corpo, morada do Espírito Santo. Temos que aprender o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas tem coisa que é para você fazer. Está diabético, metendo a cara no açúcar e no refrigerante, comendo tudo que não deve, e está cheio de pressão alta, enchendo a cara de sal. Ainda fala, Jesus cura. Não vai curar porque você está relaxado. Faz as coisas direita, faz as coisas como tem que ser. Cuida de ti mesmo. Alguém pode glorificar o Senhor? Vamos lá. Deixa eu pular aqui que não dá para falar tudo. Por que devemos cuidar do nosso corpo? Porque nós temos que explicar por que devemos cuidar do nosso corpo. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradáveis a Deus. O corpo é um instrumento de adoração a Deus. Paulo fala de apresentar o corpo. E o que é apresentar? Oferecer. Eu trato do meu corpo não é para mostrar para ninguém, porque o corpo do homem de Deus é para sua esposa, o corpo da esposa é para o esposo, porque tem gente também que vai para academia, me perdoa a expressão, mas vou falar claramente, parecendo que ele é o gogo boy, e ela pensando que é a menininha da novela das 8. Não é, tu é crente, lavada, remida, regenerada pelo sangue de Jesus. Lê o capítulo 7 de Coríntios, irmão, é EBO, isso aqui é doutrina. O teu corpo é pro teu marido, o teu corpo é pra tua mulher. Onde, pastor? 1 Coríntios capítulo 7. Alguém pode dar glória a Deus? Porque tem uns irmãozinhos na igreja aí hoje, né, irmão, que eles andam com umas calças.
A calça deles não dá nem para fazer isso aqui, ó. Ó. Porque, vamos ser honestos, as pessoas falam das mulheres, mas tem que começar a falar dos homens também, porque é umas calças estranhas. E eles começam a andar que se ele escorregar muito, rasgar tudo. Tu é crente, rapaz. Tu é servo de Deus. O teu corpo é para apresentar a Deus em adoração. O corpo faz parte do culto. Quem está me ouvindo diz amém. A palavra apresentar significa literalmente oferecer, pôr de lado. Isto é, reservar para alguém com um propósito. Então, reserve o seu corpo, em particular, para Deus, com o propósito de adoração. Eu não vou continuar no texto, porque senão a gente perde tempo, mas vamos lá. Outra coisa, para que é o nosso corpo? É para a glória de Deus. Nosso corpo é para a glória de Deus. No capítulo 6, dá para botar aqui? 1 Coríntios 6, acho que se eu não me engano a memória é o versículo 19 e 20. Ó, a igreja dá para ler daí? Vamos ler no 3? Pode ser? 1, 2, 3. Deixa ali, ó. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nosso corpo é para a glória de Deus. Devo dizer, nosso corpo é para a glória de Deus. Quando Paulo usa a palavra, por exemplo, corpo, o templo, esta palavra no original grego é empregada como santo dos santos, ou o lugar da glória de Deus. Por isso que é importante estudar a etimologia, porque a Septuaginta, muita tradução fugiu do original, e muitas vezes temos dificuldade de entender um texto. Então é muito bom fazer o que se chama de exegese etimológica. O que é isso? Estudar a raiz da palavra. Então a palavra ali, no vosso corpo é templo, ele fala templo ali, santo dos santos, o lugar da glória de Deus. Por isso que Paulo diz que o nosso corpo é para a glória de Deus. Agora eu falo para você, um corpo de alguém à mostra de qualquer maneira é para a glória de Deus. Um corpo de alguém cheio de sensualidade é para a glória de Deus, não é? Alguém que entende que o corpo é a glória de Deus, sabe que está diabético, vai encher a cara de refrigerante de açúcar? Não vai. Olha a gula também é pecado. E tem muita gente glutão na igreja que come além da conta. Ei, entenda que é comer para viver, não é viver para comer, querido. Isso é glutonaria. Nós não estamos em Coríntios, onde alguém come a ponto de botar para fora. Não, irmão. Alguém fala, crente come muito, revê o conceito. Crente come o suficiente. Eita, glória a Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Jesus. Vamos lá. Aí a pergunta para nós é: a comida é para a glória de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, não precisa botar não, só vamos entender, fala assim, ó: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então Paulo fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Comer e beber não é coisa do espírito, comer e beber é coisa do corpo. Então Paulo está dizendo que até aquilo que eu como, aleluia, mostra se a minha intenção é
dar glória a Deus. É isso, pastor. É só tu ler o capítulo 8, quando ele fala para os irmãos, ensina os irmãos como viver. É só você ver quando o Espírito Santo ensina aos irmãos. Tiago, quando é Pedro, quando leva o capítulo 15 de Atos, quando leva lá o problema, e ele vai falar, ó, guarda das coisas sacrificadas aos ídolos. É claro que a conotação ele tem a conotação espiritual e religioso, mas também tem a conotação da contaminação. Tem crente que come e bebe de qualquer maneira, enche a cara, tu não quer falar, eu não estou aguentando, ora por mim, querido. Se você comeu demais, a ponto de botar para fora, nem oração não, filho. Toma um remédio para resolver esse problema aí, ó, e faz o que disse Salomão: quando assentares para comer, põe um garfo à porta da tua boca. Sabe o que está dizendo? Coma com cuidado. Alguém está entendendo aí? Alguém pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Aquele que gosta de comer muito fica até meio chateado, mas a intenção aqui é destruir. A intenção aqui é você receber a cura. A intenção aqui é você cuidar de você mesmo. A intenção não é te ofender nem te bater. A intenção é instruir. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos lá. Vou falar mais nada do corpo não, mas você não sabe que as nossas obras, diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para recebermos aquilo que havemos feito através do corpo. Então nosso corpo também está envolvido no galardão que receberemos. Bem ou mal. Se você pegar a palavra mal no original grego do texto, fala kakos. Kakos quer dizer aquilo que eticamente é incorreto. Ou seja, um crente que come a ponto de destruir o seu corpo, ele é impossibilitado de trabalhar mais, de ganhar mais alma, de fazer as coisas para Deus. O problema não é sair por aí querendo ganhar alma, é se preparar. Quando eu digo ganhar alma, não é sair correndo de qualquer maneira, que nem um maluco, eu tenho que ganhar alma, eu tenho que ter galardão. Não, é se preparar para com cuidado, com zelo, ganhar alma para o reino de Deus. Porque também quando fala de galardão, tem gente pensando que vai empurrar o outro para trabalhar mais, para ganhar mais. Não vai, não é assim. Se empurrar alguém para entrar no lugar dele, tu vai tomar fogo. Aleluia! Porque a obra de Deus é com ordem e decência. Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Vamos lá. Vou pular para a doutrina para me parar. O tempo é curto, irmão. Vamos lá. Então nós vamos entrar. Meditação. Paulo diz, medita. 15 minutos aqui, irmão, termina. Medita a estas coisas. Ocupa-te delas. Meditação. Não adianta sair lendo que nem um louco. Eu vejo pessoa que lê. Mas a Bíblia tem as suas regras. Quando eu leio para mim, eu leio tranquilamente. Agora, quando eu leio para ensinar, para pregar, eu tenho que ter o cuidado de ser um pesquisador. Antes de falar, meditar, pensar no que está falando. Tem gente que pega o texto, enrola e joga. Opa, não é assim não. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus falou assim, ó, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. A palavra examinar do grego anacrino, peneirar, para cima e para baixo. Fazer um exame detalhado e cuidadoso. Não colocar no texto nada que fere o texto. A exegese não é você acrescentar. A exegese é você extrair do texto. Tem gente colocando o que não está no texto. Então, antes de abrir a boca para falar, usa a mente para meditar. Meditação. A meditação traz dedicação. Quando eu medito na palavra, eu vou me dedicar a ela. Por quê? Quando eu medito que aquele, por exemplo, que ensinar errado, que pregar errado, vira um herético, o herético não entra no céu, antes de eu abrir a minha boca, eu penso bem com a minha mente. Tem pessoas que vêem uma palavra bonita na internet, ele pega e joga porque a palavra é bonita. Outro dia um jovem pregando, outro dia não, muito tempo. E quando ele pregava, ele falou, quero abrir agora aqui um parêntese. E eu perguntei para ele o que é um parêntese. Não sei, o pregador falou, eu repeti.
Irmão, pode parecer brincadeira, mas é verdade, irmão. As pessoas não sabem, quer ver outra falta de informação? Eu fui pregar na igreja de um amigo meu, de um pastor, e fiquei um bom tempo, fiquei quase um ano dando curso de doutrina lá, porque ele trabalhava por escala, e eu fiquei quase um ano, eu saía do Jardim Gramática da doutrina lá. E um dia eu pedi a ele permissão, eu fiz um teste com a igreja. Quando eu cheguei na igreja eu falei assim: quem aqui veio para ser exortado, levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Por que não levantaram a mão? Porque ele não tinha conhecimento do que significa a palavra exortar. E o que é exortar? Empurrar para frente, puxar para cima, motivar, incentivar. Isso que é exortar. Agora, o que a maioria dos crentes acha que é exortar? Bater, machucar, ferir. Não é, irmão, é só pegar o dicionário, irmão. É só pegar o dicionário. Aquele xistudão, deixa ele uma semana de lado e compra um dicionáriozinho lá, e você vai ver: exortar, incentivar, motivar, empurrar para frente, puxar para cima. Aí eu ensinei à igreja o que é isso. O que revela? Revela a falta de conhecimento do povo de Deus. Então o obreiro tem que meditar, a igreja tem que meditar, porque a meditação traz dedicação, que conduz ao crescimento progressivo. O que faz uma igreja crescer, o que faz um crente crescer. Bota aqui para mim Efésios capítulo 4, do 10 ao 15. Os irmãos vão ler para nós ganharmos tempo. Vamos lá, igreja, no 3? 1, 2, 3. Dá para voltar agora onde estava? Meditação, que produz dedicação, crescimento progressivo. O propósito pelo qual Deus levanta o ministério, pelo qual Deus levanta os obreiros, é o crescimento do corpo para seu desenvolvimento. Agora preste atenção aqui, agora eu vou ler junto com os irmãos. Eu li rápido por cada hora. O propósito da meditação: meditar significa concentrar-se e focar nas verdades da palavra. Agora, colher o propósito é focar nas verdades da palavra. Isso é fato. Eu medito para saber a verdade. Agora, por que eu devo saber a verdade? Aonde a verdade me leva? A verdade me leva ao crescimento. É interessante dizer, aí volta lá atrás na numerolatria, que não é o crescimento de número, é o crescimento do indivíduo. Paulo fala para que não sejamos mais meninos. Então ele está falando do crescimento individual. É claro que se aqui tiver 100 crentes, que cada crente cresça. Mas observa que o problema aqui não é número, o problema aqui é qualidade. O problema aqui não é ter 10 crentes meninos, é ter 5 crentes, 50 crentes, mas que estejam adultos na fé, maduros na fé. Paulo vai usar a palavra aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar
dentro de uma regra de exegese, o linguístico desse texto é imenso, é grande, mas aperfeiçoar significa também amadurecer, usando uma linguagem menos técnica. Aperfeiçoar significa dar a última ademão, dar o último retoque, colocar na linha e pôr no esquadro. Sabe o que quer dizer? Sabe para que Deus levantou obreiros aqui? Para pegar crente desmantelado e colocar na linha, para pegar crente menino e fazer ele ser maduro, para pegar crente que come qualquer coisa e dizer para ele: coma a verdade da palavra. Alguém pode dar glória a Jesus? Vamos lá. Eu sei que às vezes com o obreiro é difícil, irmão. Às vezes tu aperta aqui, tu aperta ali, tu aperta lá, tu aperta aqui, tu aperta lá, e tem crente que não sei. E hoje está assim, ó, aperta aqui, ele pula para lá. Aperta lá, ele vem para cá. Mas se todo mundo usar a doutrina, o que vai acontecer? Ou ele se conserta ou ele se quebra. Mas não vai atrapalhar o desenvolvimento progressivo. Por isso que o obreiro tem que meditar. Um dos termos meditar é falar em silêncio consigo mesmo, pensar enquanto caminha. Às vezes tem um problema na igreja, como é que eu vou resolver? Eu não posso sair de qualquer maneira, então eu medito na palavra, e a palavra me ilumina como resolver o problema. Outra coisa, nem tudo que tu vê na hora, tu corrige na hora. Há coisas que você vê e você vai pedir a Deus discernimento para falar na hora certa e no tempo certo. Eu ouvi dos obreiros antigos, e eu compartilho com o irmão aqui. Os obreiros antigos diziam para mim assim, ó: pastor, está vendo, e o que ele não vê, e Deus vê. Tem gente que pensa que vai levando o pastor no bico, mas na hora certa ele pega o cajado, chama no cajado, e alguém pensa só o cajado, ele fala: toma a varadinha para voltar para o lugar. Eita, glória a Deus! Tem alguém ouvindo aí? Levanta a tua mão e dá glória ao nome do Senhor. Doutrina, meditação. Deixa eu pular aqui porque não dá para explicar tudo, irmão, eu tenho que ir pulando. O propósito da meditação, a gente sabe, focar nas verdades de Deus. Então, o resultado da meditação é que o obreiro, ele cresce espiritual, ministerial, fisicamente. E eu vou encerrar por causa da hora. Vou botar aqui, ponto 3, tem cuidado da doutrina. Ação doutrina. Ação doutrina, a doutrina divina, funciona como uma cerca. Qual é o propósito da doutrina? A doutrina funciona como uma cerca. Você sabe que uma cerca ou um muro, ele protege a casa. E quando a igreja tem doutrina, ela tem proteção. Quem está dentro, para sair, vai ter que sair pela porta. E quem está fora para entrar, vai ter que entrar pela porta. Porque se pular o muro, o pastor quebra a perninha. E não é o pastor terreno, é o pastor celestial. Vemos muitos obreiros quebrados e perguntamos: o que aconteceu com ele? É porque sai. Mas sai pulando o muro, sai brigado. Não é assim que a Bíblia ensina. Todo obreiro doutrinado, quando ele sai em paz. Quando ele chega em paz. Oh, glória a Deus. Está entendendo o que Deus está falando contigo? A doutrina funciona como uma cerca. Ela é proteção para o rebanho. Ela é proteção para os obreiros. Éfeso era permeada por falsos mestres, por falsos profetas, como também por falsos doutores. E Paulo já havia advertido aos anciões, aos presbíteros da igreja, está lá em Atos 20, 28 e 30, não vou falar, mas Paulo diz aos irmãos lá que quando eu partir, eu sei que vou entrar aí no meio do rebanho, lobos devoradores que destruirão o rebanho. E nós vemos que tem que ter doutrina. O saudoso pastor Abel Machado, que foi meu instrutor, meu ensinador, que morreu com 94 anos, um dia ele falou para mim: não tem problema, eu comecei a dirigir a congregação, muito problema, obreiro jovem, e ele falou comigo, eu falei: pastor, a igreja demorou a encher, mas agora encher, mas estou tendo problema. Ele falou assim, ó: separa os bodes das ovelhas. Eu falei: como fazer isso? Ele falou assim: prega a doutrina, prega a doutrina, prega a palavra, prega a palavra. Ele falou: sabe o que vai acontecer?
os bodes vão ir embora, mas as ovelhas vão ficar. Eu não estou dizendo que todo que vai embora é bode, preciso explicar isso, mas ele falou, quem for sincero vai até sair para outro lugar, mas quem não for, você vai ver o que vai acontecer. Tem muitos que estão até hoje desviados, sabe por quê, irmão? Eu entrava na igreja, pastores que estão aqui, e falava que assim, eu estou precisando de uma cesta básica. A gente, o obreiro não pegava e dava. O camarada vendia a cesta básica e ia para a boca de fumo fumar maconha, e depois ainda contava história. Mas teve um dia que eu parado na porta da igreja, o camarada veio, pediu dinheiro, isso ali, hoje chamam de barro vermelho. Eu peguei aquilo lá quando era lama, hoje estava asfaltado, do lado de cá, Travessa Americana, e o presbítero foi, deu dinheiro na mão do camarada, eu fui atrás dele. Quando eu cheguei atrás dele, eu apontei para ele e falei, ó, o mesmo dinheiro que você pegou para usar droga, pode ter certeza que um dia vai tirar dinheiro para te enterrar. O problema é que o teu corpo vai ser enterrado, mas a tua alma vai para o inferno. Alguém falou, pegou pesado. Não, irmão, a igreja não pode aceitar enganador. A pessoa tem que vir para a igreja para ouvir o evangelho. Quando a igreja não fica atenta, as pessoas fazem a igreja de boba, fala mal da igreja, mete o mal na igreja, mas na hora que depende, aonde vem? Na igreja. Crente assembleano é maluco, mas manifesta o demônio lá. Aonde que ele vai? Procurar o crente da Assembleia de Deus. Então tá na hora de se impor doutrina neles, irmão, doutrina neles. Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Tem que ter cuidado. Eu encerro nesta noite, segundo a Bíblia Pentecostal, 7 anos antes, Paulo também advertiu a Timóteo. Quando Paulo começa a carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele vai dizer, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, e advertisse alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se dê a fábulas, nem a genealogias, nem a questões intermináveis, que mais produzem questão do que edificação. Repara o que está acontecendo hoje. Eu vejo obreiros que eram da Assembleia de Deus, saiu da Assembleia de Deus, como de outras igrejas sinceras, porque nós não pregamos a Assembleia, nós pregamos a doutrina. Somos membros da Assembleia de Deus, somos membros da Convenção da Assembleia de Deus, somos membros da Convenção Estadual da Assembleia de Deus, mas a verdade que nós pregamos é Cristo, pregamos é a palavra, pregamos é a doutrina. Mas eu vejo obreiro que saiu da igreja, está em outra igreja, agora ele bota lá no Facebook lá, você concorda com o dízimo? Você concorda com alguém casar depois que separou? Você concorda com isso? O que ele traz, irmão? Ele traz questão que produz um montão de destruição, não traz nada para edificar ninguém. Ele quer atacar a igreja, começa a atacar a igreja, começa a atacar a igreja, irmão. Nós podemos ter visão diferente no costume, podemos ter visão diferente até mesmo na liturgia, mas concernente à doutrina, a visão tem que ser a mesma. A igreja não aceita heresia, não pode pregar heresia, tem que pregar a verdade do texto. E Paulo falou, adverte que não ensine outra doutrina. E eu concluo dizendo, que não dá para concluir, mas eu quero concluir aqui dizendo uma coisa, outra doutrina. A Bíblia nos mostra a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina do diabo. No capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo diz, e o Espírito expressamente diz, que nos últimos dias alguns se apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam a mentira. Doutrina de demônio. E vou falar para os irmãos, está permeado em muitos lugares por aí, doutrina diabólica, costume diabólico. E alguém fala assim, pastor, tem que modernizar. A palavra é moderna, irmão. Irmão, a Bíblia é moderna. Existe uma linguagem usada erroneamente por nós. Nós falamos assim, a palavra de Deus se renova a cada dia. Não. A palavra de Deus não se renova. A palavra de Deus é nova. Ela nunca envelheceu. Lucas 21:33. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Alguém pode adorar? Alguém pode adorar? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. E disse Deus, age.
eficácia é o poder da palavra. A palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra levanta, a palavra ergue, a palavra limpa, a palavra renova. Quem ama a palavra dê glória a Deus pela palavra. Eita, glória a Deus, ela é nova. Doutrina de homens, Mateus 15, 8 e 9. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o vosso coração está longe de mim, porque em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Doutrina diabólica, doutrina dos homens. Como essa doutrina dos homens? O pregador ele chega, o que ele quer? Ele não está nem aí para a tua alma, nem para a tua vida. Pregador não, mercenário. O que ele faz? Fica como quer, vive como quer, vai como quer para onde? Irmão, se você não obedecer o pastor da tua igreja, se você não obedecer os costumes da tua igreja, se você não obedecer as coisas de Deus, você vai para onde? Nós vivemos pela palavra, da palavra, com a palavra, é a palavra. Os jovens que estão aqui, como esses jovens vão ser limpos? Como eles vão ser limpos? Salmo 119, versículo 9 e o verso 11. Salmo é verso: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a minha palavra. Lá na escola, mulher beija mulher e homem beija homem, é coisa do Satanás. Homem é casado com mulher e mulher casado com homem. O que passa disso é maligno. Observa a palavra. Alguém pode dar glória a Jesus? Levanta a mão e dê glória a Deus. Fica ligado aí, jovem. E temos a doutrina divina. Mateus 7, versículo 28 e 29 vai dizer que, concluindo Jesus o seu discurso, e a multidão se admirava, porque não falava como os escribas e fariseus, falava como quem tem autoridade. Quem tem o quê? Autoridade. Agora, a pergunta para nós é: será que se nós estivéssemos lá ouvindo esse sermão, nós íamos também se admirar? Porque pega o sermão, parte desse sermão é: não julgueis para que não sejais julgado. Antes de tu ver o arqueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no seu olho. Você quer ser bem tratado? Versículo 12. Então faça aos homens aquilo que você quer que os homens vos façam. Na igreja tem gente dizendo assim: ninguém me trata bem, ninguém me ama, ninguém isso, ninguém aquilo outro. Quer ser bem tratado? Trate bem. Quer ser amado? Ame. Aquilo que você quer receber, dê. Eita, glória a Deus. Tem cuidado da doutrina. E às vezes a gente fica com cuidadinho para falar com crente que é bebezinho. Qual é o propósito da doutrina? Fazer o indivíduo crescer. O menino espiritual vira homem espiritual, amadurecer. Então essa é EBO, 13ª EBO. A doutrina é para você crescer. Levanta a mão e dê glória a Deus. Vamos orar, perdão pelo horário. Vamos de pé para nós orar. Posso orar, pastor? Aleluia. Eita, glória a Deus. Vai dando glória a Deus aí, igreja. Vai adorando ao nome do Senhor. Quem ama a palavra, diga glória a Deus. Quem ama a doutrina, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Você recebe esta palavra, só quem recebe, adore ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Oh, glória. Domingo à noite tem que ser corrida, irmão. Não dá para explicar tudo, não adianta. Oh, glória a Jesus. Mas o discurso de Jesus foi concluído. Oh, na cantanara mando remanai, xanara canto remanasui nerefai. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Eu sinto a presença de Deus aqui. Esta presença não depende de barulho de pandeiro, de fundo musical. Essa presença é real, é a presença pela palavra. Nós queremos muita coisa, nós enfeitamos muita coisa, aleluia, mas é a palavra de Deus que faz a mudança. Quando a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Eita, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele trouxe a existência aquilo que não existia através da palavra. Através da palavra recebe a cura, através da palavra recebe renovo, através da palavra
palavra recebe unção, através da palavra recebe revelação. Seja cheios da palavra. Eita, glória a Deus. Só quem crê vai adorando ao nome do Senhor. Beba a Bíblia, coma a Bíblia, vista-te da Bíblia, ande com a Bíblia e seja a Bíblia. Eita, glória a Deus. Eu vou orar. Orai quando rena, salabacando remana. Tone canta e ocide rei na yanda. Alabra canto que mende remanaçai. Elabacando renarabasui neremandarácia. Ele pode fazer hoje o que fez com Ezequiel. Pegou o livrinho lá da terra e desceu aqui pro céu. Botou na boca de Ezequiel e falou: coma deste rolo. E o rolo tá aqui e você tem que comer. Levanta a tua cabeça, você não vai morrer. A palavra de cura tá aqui. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Tem um rolo para nós comer. Eita, glória a Deus. Antes de orar, repita comigo assim: não é o fim. Repita comigo: não é o fim. Coma e bebe, porque muito longo é o teu caminho. Oh, glória a Deus. E eu quero profetizar nesta noite, aleluia, com a permissão de Deus e com o apoio da igreja. Mas hoje eu não vou orar pela igreja. Hoje eu e você vamos orar pelo pastor Moisés Cipriano. Shurine remando que manassou, decandana mando remanassaiaçou. Elebando remanai, pastor Flávio, você aqui, meu querido. O necandará, os presbíteros também. Não que manda ramanai, ele remando rená. Canto remanácia. Hoje nós vamos dar para o homem de Deus, porque muitas vezes nós arrancamos dele, tiramos dele. Templo que narabaçou, remandou e que naramando replaçaí. Levanta a mão para cá, igreja. No que manda rabaçui, churi manda raba. Pode colocar a mão, meus irmãos. Churi mando replai, canto rebando neremandarácia. Visita o teu servo, Senhor. Visitar é só uma força de expressão, porque o Senhor sabe das necessidades do teu servo, das necessidades dos teus filhos. Ó Deus Santo de poder e glória, eu clamo pela vida deste obreiro, obreiro de hombridade, obreiro que tem zelado pela tua palavra, obreiro, meu Deus e meu Pai, que tem clamado pelo Senhor. Eu entendo o teu ungido, eu nem sou digno de orar por ele, meu Deus, mas é pela tua graça. Fortifica o teu servo, meu Deus. Restaura o teu servo espiritual, intelectual, fisicamente, em todas as áreas do pastor Moisés, em toda a sua casa, em toda a sua família. Que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida deste obreiro que tem zelado pela tua casa, que tem gemido pela tua obra. Ora comigo, igreja. Eita, glória seja dado o teu nome, Senhor. Enche o teu servo, renova o teu servo, renova ele como antes, que ele seja como uma águia, Senhor, que ele vai se renovando a cada dia, que o renovo do Senhor chega sobre o teu servo e dê vigor a ele, dê força a ele, porque a tua palavra diz que os jovens cansarão e cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão aos céus com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não cairão. Encha o pastor Moisés teu ungido ainda mais da tua graça. Assim de calabácia, a igreja ora, a igreja clama, a igreja ora, a igreja clama. Vai, igreja, ora. Eita, isso, oração, 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 isso, renacanto reblaçui, aí acalabando remanai, quando remando demanaçui, duplicou plepepetu que nassarabacai, replacanto remanai, os sinais seguirão os que crerem. Eu creio em sinais aqui, eu creio em milagre aqui, eu creio, mas alguém aí crê, receba.
Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Eu sinto a mão de Deus. Eu sinto o poder de Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Nayomanara, Siderefacia, Tolkinai. Oh, glória. Interceda pelo teu pastor. Ajude o seu pastor. As guerras vêm. Ele passará. Oh, meu Deus. Receba a nossa oração, Senhor. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite. E o conselho de Deus para nós é: cuide da doutrina, mas cuide de você também. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.